Bom dia, alunos do Secoca. Vamos aprender assuntos novos. Nós estamos trabalhando com as frações, falamos sobre as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre frações. Agora nós vamos em qual assunto? Agora o assunto é potenciação com frações. O que seria potenciação? É quando você tem uma base, exemplo, se eu tenho um número, sei lá, 7. Eu tenho um 7 elevado ao expoente 2, eu tenho a minha base e eu tenho o meu expoente, tudo bem? Potenciação é o quê? É quando eu tenho uma base, um número qualquer, elevado a um expoente. Lembrando, quando eu tenho uma base e um expoente, a base, que é o número que está aqui embaixo, ele vai ser o número que vai se repetir. Então, o meu 7 é quem vai se repetir, então eu já coloco ele aqui. O expoente é quantas vezes ele vai se repetir. Quantas vezes o 7 vai se repetir? 2 vezes. Então vai ser quanto? 7 vezes 7. 7 vezes 7 é quanto? 49. Tudo bem? Então, ó, quando eu tenho uma base elevada a um expoente, minha base se repete, sendo multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Se o meu expoente aqui fosse 3, ficaria como? Ficaria 7 vezes 7 vezes 7. Tudo bem? Se o expoente fosse 4, eu repetiria o 7 4 vezes. E assim por diante, tudo bem? Só para lembrar vocês como é que funciona a potenciação. Só que quando eu estou falando de frações, como é que funciona? Aqui eu tenho 2 terços elevado a 3, elevado ao cubo. Cuidado, porque tá, 2 terços ao cubo, então tudo isso aqui está sendo elevado ao cubo. Então eu tenho que o meu 2 está sendo elevado ao cubo e o meu 3 também está sendo elevado ao cubo. Ah, professor, como é que eu faço isso? É só ver, ó, quem é 2 ao cubo? A minha base é 2, então é ela que se repete. Quantas vezes ela vai se repetir? 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Ó, se repete 1, 2, 3 vezes. Mesma coisa, quem é minha base aqui? Minha base não é o 3, o número que está embaixo. Então é ele que se repete. Quantas vezes? 3 vezes. Se repete uma vez, 2, 3. Tudo bem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então pronto. Quanto que é 2 terços elevado ao cubo? É igual a 8,27 avos. Então lembra, quando tem uma fração elevada a um expoente, você vai elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Tudo bem? Aí resolve essas potenciações e pronto, está resolvido. Igual aqui embaixo, ó, não é 5 sextos elevado ao quadrado? Então eu tenho que tudo isso está elevado ao quadrado. Então, tanto o meu numerador está elevado ao quadrado, quanto o 6, que é o meu denominador, também está elevado ao quadrado. Quem é 5 ao quadrado? É a mesma coisa que 5 vezes 5. Lembra, minha base é quem se repete. Quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, minha base se repete 2 vezes. Minha base se repete 2 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, quanto que vai dar 5 sextos elevado ao quadrado? Vai dar 25, 36 avos. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou botar alguns exemplos aqui também de potenciação que é importante que vocês saibam para facilitar a vida de vocês. Tudo bem? Um exemplo, se eu tenho esse caso aqui, olha, 23 sobre 12 elevado a 1. Eu tenho esse caso também aqui, ó, 45 sobre 37, tudo isso elevado a 0. Lembra, turma, quando eu tenho uma base? Por exemplo, eu tenho minha base 9 e o meu expoente é 1, eu repito 9 quantas vezes? Uma vez só, então vai dar quanto? 9. Então, quando eu tenho um número qualquer, uma base qualquer elevada ao expoente 1, quanto que vai dar o resultado? Vai dar a minha própria base. Se aqui, exemplo, fosse 10 elevado a 1, daria quanto? Daria 10. Fosse 200 elevado a 1, seria quanto? 200. Porque eu repito a minha base uma vez só. Tudo bem? Então, olha, se eu tenho minha fração 23 dozeavos elevada a 1, qual vai ser o meu resultado? Vai dar a minha própria base. Vai dar quanto? 23 dozeavos. Nem precisa fazer conta, ok? Expoente 1, minha resposta vai ser a minha própria base. E outra coisa, se eu tiver minha base elevada ao expoente 0, lembrando, se o expoente é 0, automaticamente minha resposta dá quanto? 1.
Eu posso ter 237 sobre 464. Se está tudo isso elevado a zero, quanto que dá a resposta? 1. Sempre que o expoente for zero, a minha resposta vai dar quanto? 1. Show de bola? Isso é uma regrinha. E para finalizar essa parte de potenciação, o que eu preciso fazer? Um caso à parte que pode acontecer é esse caso aqui, olha. De eu dar uma fração na forma mista e querer elevar essa minha fração a um expoente. Como é que eu faço? Primeiramente, ó, tanto na potenciação quanto na raiz, eu não posso trabalhar com frações na forma mista. Eu tenho que colocar ela na forma imprópria. Como é que eu transformo uma fração da forma mista para imprópria? Aqui, ó, 2 inteiros e 1/4. Para eu fazer isso é bem simples. Você vai fazer o quê? Vai multiplicar o seu, só a parte inteira pelo seu denominador. Então vai ser como? 2 vezes 4. E depois vai somar com o seu numerador, que é quanto? 1. Então, se eu tenho um número na forma mista, para transformar para a forma imprópria, o que eu faço? O denominador, que é o carinha de baixo, eu vou repetir ele. Aqui não é 4 o denominador? Então, continua sendo 4. Mas quem vai ser o numerador? O numerador vai ser quem? O produto de parte inteira vezes o denominador, 2 vezes 4, 8, mais o meu numerador. Então, foi 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Tudo bem? Lembrando, da forma mista para imprópria é o quê? Pego a parte inteira vezes o carinha de baixo, vezes o denominador. Depois eu somo com o numerador. E o carinha de baixo continua sendo o mesmo. Então isso aqui virou quanto? 9/4 elevado ao quadrado. Quem é 9/4 elevado ao quadrado? Lembra? Se eu tenho a minha base elevada a um expoente, todo mundo está sendo elevado ao quadrado. Ó. O 9 está sendo elevado ao quadrado e o 4 está sendo elevado ao quadrado. Quem é 9 ao quadrado? É a mesma coisa que 9 vezes 9. Minha base é quem se repete. Quantas vezes? 2. O expoente é quantas vezes a minha base se repete. Quem é minha base? Né? O 4. Ela se repete, mas quantas vezes? 2 vezes. Ok? Então vai ficar 9 vezes 9, 81. 4 vezes 4, 16. Então deu quanto? 81, 16 avos. Tudo bem? Lembra, sempre que eu estiver na forma mista elevada a um expoente, ok? O que eu faço? Pego ele e transformo na forma imprópria. Aí sim, depois que eu vou elevar meu expoente. Tudo bem? Isso é o que eu quero que vocês saibam na parte de potenciação. Esses aqui são os casos, os modos que pode cair uma potenciação envolvendo frações. Tudo bem? Agora vamos para a parte de raiz. A parte de raiz é bem simples. Tudo bem? Ó, vamos lá. Raiz quadrada. Raiz quadrada com frações. Tudo bem? Vou pegar alguns casos aqui, ó. 16, 4. Vamos lá. 144 sobre 121. Vamos lá? Turma, antes de chegar na raiz quadrada com frações, vamos lembrar a raiz quadrada em si. Como é que funciona? Se eu quero a raiz quadrada de, sei lá... Vamos lá. Vamos lá, um fácil. 9. Raiz de 9 e a raiz de 36. Turma, quem é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada, eu quero saber quem. Quem é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? Quem vezes ele mesmo dá 9? O 3. Raiz quadrada de 9 é 3 por quê? Porque eu tenho que 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Lembra, o que é raiz quadrada? Eu quero saber qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá esse resultado. Igual aqui, olha, 36. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? 6 vezes 6 é igual a quanto? 36. Então, qual é a raiz de 36? É 6, porque 6 vezes 6 é 36. Só lembrar, raiz quadrada é o quê? O número que eu multiplico por ele mesmo que dá aquele resultado. Tudo bem? Na fração funciona da mesma maneira, olha. Não quero a raiz quadrada disso aqui tudo. Então vai ser quem? Raiz quadrada de 16, 64 avos é a mesma coisa que o quê? É a raiz quadrada de 16 sobre a raiz quadrada de
64. Qual é a raiz quadrada de 16? Que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? 4. Qual a raiz quadrada de 64? Que eu multiplico por ele mesmo que dá 64? 8. Tudo bem? Ah, professor, deu 4 oitavos. Tem como simplificar? Tem. Se dá para simplificar, turma, simplifica. Perceba que em cima e embaixo dá para simplificar por quanto? Por 4. Já dá para simplificar por 4. Mas lembra, se quiser simplificar por 2, depois simplificar por 2 de novo, não tem problema. Eu geralmente, quando dá para simplificar por um número grande, eu simplifico. Então fica como? 4 dividido para 4, 1. 8 dividido para 4 dá quanto, turma? 2. Então, qual é a raiz quadrada de 16 64 avos? Dá meio. Tudo bem? Show de bola? O mesmo acontece aqui, olha. Raiz quadrada de 144 sobre 121. Vai ser como? Vou fazer a raiz quadrada do numerador, que é 144, sobre a raiz quadrada do denominador, que é 121. Que eu multiplico por ele mesmo, que dá 144. 12. Por quê? 12 vezes 12, 144. E qual a raiz quadrada de 121? Dá 11. Por quê? 11 vezes 11 é igual a 121. Então, qual é a raiz quadrada de 144 sobre 121? 12, 11 avos. Tudo bem? Tranquilo? E agora outro caso à parte, que pode cair na parte de raiz quadrada, que vocês precisam saber, é o quê? Lembra que na potenciação tinha a potenciação de um número, de uma fração na forma mista? Aqui também eu posso ter esse caso aqui, olha. Eu pedi uma raiz quadrada de uma fração na forma mista. Caramba, professor, como é que eu faço isso? Simples. Sempre que eu não tiver na forma mista, eu tenho que transformar ela numa fração imprópria. O que eu faço? Então, primeiramente, se é uma fração imprópria, eu quero transformar, o denominador aqui não é 4, então continua sendo 4 o denominador. Como é que eu acho o numerador? O numerador vai ser quem? Parte inteira vezes o denominador e vou somar com o numerador, tudo bem? 5 vezes 4 é quanto? 5 vezes 4, 20. Mais o numerador que é 5 vai dar quanto? Vai dar 25. Não é a raiz quadrada disso? Então eu quero a raiz quadrada de 25 sobre 4, 25 quartos. Lembrando, da forma mista para imprópria eu faço o quê? Pego a parte inteira, multiplico pelo denominador, que é o carinha de baixo, e somo com o numerador, que é 5 ali. Beleza, quem é a raiz quadrada de 25 sobre 4? É a mesma coisa que a raiz de 25 sobre a raiz de 4. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 25? 5. E quem eu multiplico por ele mesmo que dá 4? 2. Então deu quanto? 5 meios. Então qual é a raiz quadrada desse número da forma mista? 5 meios. Lembrando, sempre que eu não tiver um número da forma mista, eu tenho que passar para a forma imprópria. Show de bola? Então a parte de raiz quadrada está tranquilo, está resolvida. Lembra, turma, que eu falei para vocês que a gente vai aprendendo os conteúdos e vai juntando um conteúdo com o outro, até chegar um momento que eu tenho bastantes conteúdos em uma questão só? Chegamos nessa parte. Nós chegamos na parte de expressões envolvendo potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração com frações. Então a gente vai juntar todas essas operações, todas essas propriedades, tudo isso em uma questão só. Como assim? Eu vou fazer com vocês a letra G da página 60. A letra G da página 60. Vou até colocar meio miudinho aqui, por causa que a conta aqui é grande. 256 sobre 3 menos 13 avos elevado a zero. Turma, por que eu estou fazendo aqui com vocês? Porque eu vou ensinar para vocês uma propriedade que é importante. Por quê? Quando você tem uma expressão, não importa se tem fração ou não, qual a primeira coisa que vai ter que fazer? Primeiro passo, a gente tem que resolver todas as potências e as raízes, tudo bem? Depois de fazer isso, a gente vai para os parênteses, depois colchetes e depois chaves. Lembrando, quais operações eu devo fazer primeiro? Primeiro multiplicação e divisão e depois a adição e subtração. Tudo bem, turma? É bem grande essa conta, então.
tudo vezes 1 sobre 4. Olha que conta grande, hein, turma? Meu quadro é pequenininho, mas se Deus quiser vai dar tudo certinho. Vamos lá. Primeira coisa, tá vendo aqui? Eu tô vendo uma equação grandona e tal para resolver. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que resolver as potências e as raízes. Perceba aqui, ó. Aqui eu tenho uma raiz, vou ter que resolver primeiro. Aqui eu tenho uma potência, que é 0, vou ter que resolver. E aqui eu tenho um expoente, que é 3, que eu também vou ter que resolver. Tudo bem? Aqui é a raiz de 256 sobre 3. Que número eu multiplico por ele mesmo, que dá 256? É o número 16. Então vai ficar 16 sobre 3, tudo bem? Menos, abro minhas chaves. Turma, 8/13 elevado a 0. Lembra, qualquer número ou fração, quando eu elevo a 0, qual é a minha resposta que dá? Todo número elevado a 0 dá quanto? Dá 1, ok? Show de bola. Vezes, que eu tenho 9 sétimos, mais, abro meu parêntese. Turma, perceba o que? Se eu resolver essa potência aqui, ó, potência, potência e raiz. Mas se eu resolver essa divisão aqui, olha, mexer nessa minha divisão, vai alterar meu resultado? Não, por quê? Porque essa minha potência aqui não está envolvendo nada aqui dentro e essa potência aqui também não. Tudo bem? Então, nesse caso, o que eu posso fazer aqui? Eu vou resolver esse parênteses, vou começar resolvendo ele, ok? Enquanto eu resolvo a potência, eu também estou resolvendo esse parênteses. Como é que funciona? Aqui é 9 sétimos, mais... Eu não estou fazendo uma divisão entre frações? Como é que eu faço a divisão entre duas frações? Repito a primeira fração. Lembra, qual é a regrinha? Repito o primeiro. Agora eu vou multiplicar o inverso da segunda. Qual é o inverso de 6 sobre 4? É 4 sobre 6. Tudo bem? Então arrumei. Ó, lembra, divisão entre frações. Repete a primeira, multiplica o inverso da segunda. Vamos lá. Mais 3 sétimos dividido por... O que é 1/3 elevado ao cubo? Então é 1 elevado ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, que dá quanto? 1. 3 ao cubo é quem? É 3 vezes 3 vezes 3. Tudo bem? É 1/3 ou é 1/3 ou é 1/2? Deixa eu ver. Ah não, turma, é 1/2. Perdão. Eu tinha visto aqui errado a informação. É 1/2 elevado ao cubo. Tudo bem? É 2 elevado ao cubo. Quem é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui deu 1/8. Fecho minhas chaves. Vezes 1/4. Turma, o que eu tenho que fazer agora? Primeira operação, tem que fazer o parênteses, tudo bem? O resto, então, que eu não vou resolver, eu repito. Então vai ficar como? 16 sobre 3 menos 1 vezes 9 sétimos mais... Perceba aqui, turma, eu posso simplificar essa fração na hora da multiplicação, não posso? Eu posso simplificar esse número aqui por quanto? Por 6. E esse 6 eu simplifico por 6. Lembrando, na multiplicação entre frações, eu tenho que simplificar cruzado, ó, o numerador de uma com o denominador da outra. Esse 28 dá para dividir por 4. E esse 4 dá para dividir por 4. Vai ficar como? 12 dividido para 6 dá quanto? Dá 2. 28 dividido para 4 dá quanto? Dá 7. 4 dividido para 4 dá 1. E 6 dividido por 6 dá 1. Isso daqui mais 3 sétimos. O resto que eu não estou usando, turma, eu vou repetir, tudo bem? Agora no parênteses, ó, tem essa fração vezes essa, ó, 2 vezes 1. 2, 7 vezes 1, 7. Agora acontece o quê? O parênteses some, né? Agora vamos para o colchete. Então ficou 9 sétimos, mais 2 sétimos, mais 3 sétimos. Perceba o que, turma? Como eu simplifiquei a minha fração, o que aconteceu? Facilitou minha vida, ó. Apareceu frações, ó, na soma com denominadores iguais. Caramba, então isso facilitou bastante a nossa vida. Tudo bem? Vamos fazer isso aqui agora. Agora eu vou para o colchete. Acontece o quê? Eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. Se o carinha de baixo é igual, eu estou somando, repito o carinha de baixo e faço a operação de cima. 9 mais 2 mais 3, que vai dar quanto? Isso aqui vai dar 14. Então,
Resolvi essa conta, deu 14 sobre 7. Tudo bem? Agora eu vou... Então, o meu colchete some, agora eu vou para as minhas chaves. Então, vai ficar 1 vezes 14, dividido por 1 sobre 8. O que tiver fora que eu não estou usando, eu repito. Tudo bem? Aqui vezes 1/4. Ó, se eu pegar 14 sobre 7 e multiplicar por 1, vai dar o próprio 14 sobre 7, tudo bem? Então, essa multiplicação por 1 já morre. Ó. Uma vez esse número vai dar ele mesmo. Agora ele está dividindo 14 sobre 7 dividido por 1/8. Não está dividindo? O que, que eu faço? Ó, o que eu não estou usando eu repito. Menos. Dá uma divisão? Então, eu... E outra coisa, para facilitar minha vida ainda, turma, ficar mais fácil ainda, ó. Aqui não é 14 sobre 7? Eu posso dividir, posso simplificar essa fração em cima e embaixo por quanto? Por 7. 14 dividido para 7 dá quanto? Dá 2. 7 dividido para 7 dá quanto? Dá 1. E aqui na divisão, ó, na divisão dessa fração por essa, eu repito a minha fração e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui, ó. O que eu faço? Qual é o inverso de 1 sobre 8? É 8 sobre 1. Ok, turma? Show? O que eu vou fazer? Para não ficar tão enrolado, eu vou apagar um pedaço aqui de cima para continuar aqui embaixo, tudo bem? Então vamos lá. Ó, a gente estava aqui. Ó, então vai ficar 16 sobre 3. Repito, vai ficar menos 2 vezes 8, 16. 1 vezes 1, 1. Então ficou menos 16 sobre 1 vezes 1 quarto. Tudo bem? Daqui, vim pra cá. Show? Sumiu minhas chaves. Agora o que eu faço? Eu tenho uma subtração e uma multiplicação. O que eu faço primeiro? Primeiro eu faço a multiplicação. Então primeiro eu vou ter que multiplicar esse por esse. Então eu repito 16 terços menos 16 vezes 1, 16. 1 vezes 4, 4. E então tem o quê? Uma subtração, os denominadores são diferentes. Um é 3 e o outro é 4. Então eu preciso fazer o quê? MMC. Dividindo por 2 vai ficar 3 e 2. Por 2 vai ficar 1 e 3. Dividindo por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o denominador dessas frações vai ficar como? Embaixo vai ficar 12 e aqui vai ficar 12. Mas não é uma subtração? Beleza. Então, o que eu multiplico por 3 que dá 12? 3 vezes 4. Se eu multipliquei embaixo por 4, em cima eu faço a mesma coisa. Então, vai ficar 16 vezes 4, que dá quanto? 64. O que eu multiplico por 4 que dá 12? 4 vezes 3. Se embaixo eu multiplico por 3, em cima eu faço a mesma coisa. 16 vezes 3 dá quanto? 48. Ou tem uma subtração entre frações com denominadores iguais. Repito o carinha de baixo e faço a operação de cima. 64 menos 48. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 16 sobre 12. Tem como simplificar? Tem. Se tem como, turma, simplifica. Dá para dividir por quanto? Em cima e embaixo? Por 2. Ó, 8 mais 8, 2 vezes 8, 16. 12 dividido para 2 dá quanto? Dá 6. Dá para simplificar ainda por 2. 8 dividido para 2 dá quanto? 4. 6 dividido para 2, 3. Então, qual é o resultado daquela expressão gigantesca? 4 terços. Perceba o quê? O que você tem que fazer numa expressão quando tem potência, raiz e tudo? O que eu faço? Primeiro você faz as potências e as raízes. Aí você vai para o parênteses. No parênteses você faz o quê? Divisão e multiplicação. Depois você vai adição e subtração. Depois você vai para o colchete. Depois vai para o chaves. Até terminar a sua conta. Ok? Show de bola? Show de bola. Agora eu vou passar para vocês os exercícios que devem ser feitos. Aproveita que nessa aula de hoje, como é quinta-feira, nós temos bastante tempo. Então, eu quero que vocês façam os exercícios do livro. Quais páginas? Páginas. Cadê? 57 a 59. E
na página 60 a 63. Aproveite, turma, que já está em sala de aula, ok? Vai ter muito tempo para fazer essas páginas. Eu quero que vocês façam a maioria dessas páginas em aula. O que não der para fazer, façam em casa. Aproveite esse tempo que a gente vai ter em sala de aula para poder tirar as dúvidas comigo, tudo bem? Então, até a próxima videoaula, turma.